evitei escutar minha voz aqui já para fora, vamos sarando uma dor que deu aqui, amém? E eu convidei o pastor Danilo para ministrar a palavra. Eu tenho certeza que todos aqueles que sobem a este altar são pessoas de Deus, são pessoas que Deus tem levantado aqui neste lugar. Eu tenho bastante segurança de entregar este altar nas mãos do nosso pastor querido Danilo. Eu queria que você recebesse essa vida com uma linda salva de palmas. Amém, amados, graças e paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dizer isso, porque eu tremi um pouco quando o senhor não prega no meu lugar, mas imediatamente também veio à minha mente. Você deu uma escolha, né, Bispo? Falou assim: se você assim quiser, nós confiamos em você. Imediatamente eu tremi ali, mas falei: eis-me aqui, Senhor, a minha capacidade. Quero dizer que eu amo muito a vida do Senhor, amo muito a vida da Bispa, amo muito essa igreja. Me coloco aqui com bastante temor, amados, para trazer uma palavra no dia de domingo, um dia tão importante como esse. O tema que Deus inspirou nosso ministério, inspirou nosso bispo, me inspirou também a trazer nessa manhã gloriosa, uma manhã. Você tem ouvido? Você está com o teu ouvido sensível? Eu amei o louvor. A Bispa trouxe um louvor que a gente já não cantava há muito tempo. Amei a palavra de dízimo, amei a abertura. Eu estou amando esse momento. E é importante, amados, que nós estejamos com o nosso coração sensível à palavra de Deus. Que nós, ao entrarmos nessa casa de oração, entendamos que é o momento de nós diminuirmos a nossa carne, subjugarmos a nossa carne, os nossos sentimentos, para estarmos sensíveis, porque Deus fala, Deus já tem falado, tenho certeza que Ele vai continuar a falar. O tema dessa manhã é a visão, mantenha o rumo certo. E o texto base que nos direciona através desse tema está em Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, o amanhã pertence a Deus. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Na verdade, outro dia eu tinha 18 anos, hoje eu tenho aqui 19, mas outro dia tinha 18, não é verdade? E diz que somos como neblina, logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, amados, tudo que você se propor a fazer, que você for desafiar, diz assim: se Deus quiser, eu vou realizar. Se for da vontade de Deus, eu vou conquistar. Porque, amados, nós estamos aqui hoje e sempre, totalmente submetidos a essa mão poderosa. Se Deus não fizer, eu disse aqui há pouco na oração, não há como ser feito. Mas, agindo Deus, ninguém impedirá. Feche os seus olhos, vamos aquietar o nosso coração, vamos nos preparar a nossa terra, que é o nosso coração, a nossa mente, para que quando essa palavra for pregada, ela caia num terreno totalmente preparado para que a palavra dê frutos, a 30, a 60 e a 100 por 1 de que nós ouvimos, amados. Oh Pai, te louvo, Pai, te agradeço, eu bendigo o teu santo nome. A palavra diz, Pai, que nós somos como uma neblina. Nós estamos aqui de passagem, Pai.
Mas nós queremos, Pai, estar submetidos à Tua mão, para marcarmos, Pai, a nossa geração, marcarmos a vida daquelas pessoas que nós amamos. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor. E se o Senhor permitir, Senhor, nós queremos estar totalmente, Pai, entregues à Tua obra. Diz que o Senhor se alegra quando nós estamos submetidos à Tua vontade. Ali é derramar de bênçãos, onde o povo está unido, a glória do Senhor é manifestada. Se o Senhor permitir e quiser, viveremos o melhor dessa terra. Se o Senhor quiser e permitir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós seremos instrumentos de Deus para a conversão daqueles que nós amamos, Pai. Se o Senhor permitir e quiser, nós seremos grandes nessa terra para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Por isso, Pai, nós Te amamos, estamos aqui inclinados, Pai, para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua direção, em nome de Jesus, Pai. Nos revela a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Nós, Pai, de antemão já vamos nos alegrar, Pai, pelos grandes feitos que, se o Senhor quiser, serão realizados na nossa vida. E a Tua palavra diz, Pai, que Tu queres. Eu creio, Pai, que Tu tens o melhor para nós, Pai. E nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Amados, o altar dessa igreja tem uma missão, não só dessa igreja, mas desse ministério, de trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos muda, a palavra de Deus é o que nos transforma, é o que nos faz ser novas criaturas. Quando nós fomos convertidos, que nós já tínhamos a semente divina, nós já éramos de Jesus, mas a palavra foi pregada para nós. Primeira coisa foi: Jesus te ama, Ele tem a solução dos teus problemas. Isso é uma palavra de encorajamento, de socorro. Então, o nosso papel, não só voltar, mas o teu também, amados, é ser um replicador, é falar de Jesus. Eu lembro de um tempo onde se acabava um culto e as pessoas corriam para comprar um CD. As pessoas corriam e conversavam entre si e falavam: nossa, que palavra maravilhosa! Você ouviu aquele versículo? Que maravilha! E a pessoa ficava ali esperando chegar em casa para falar para aquela pessoa que não veio à casa do Senhor, e ali ela, esteve atenta na casa do Senhor e pôde abrir o seu coração, pôde fazer ali o seu papel, Porque se o Senhor quiser, e Ele permitir, e Ele quer, e Ele está permitindo que você fale dele, tudo pode acontecer, amados. Não é verdade? Então, esse altar tem esse chamado de fazer você ser um homem, uma mulher de Deus, de que você volte a sonhar, de que você acredite no que você está ouvindo do altar, daquilo que você está lendo, daquilo que você tem ouvido da palavra de Deus, naquele sonho que Deus tem te dado, naquela visão. Então, o nosso papel como cristãos é estarmos atentos a uma visão. É importante que nós estejamos com esse sentimento de que Deus está fazendo, Deus pode fazer, Deus pode mudar, que Deus está permitindo que nós estejamos vivendo a sua visão. Vivendo é uma ação, não é só lendo, vendo. Eu disse isso aqui na quarta-feira. Às vezes as pessoas têm fé, mas elas não estão confiantes. A fé ela é
ativada através do quê? Da palavra. A fé é um dom, está dentro de mim, está dentro de você, e toda vez que nós lemos a palavra, ela é ativada. Mas depois que ela é ativada, naquele momento ali você creu. Aí você, eu creio nessa palavra, eu creio que Deus vai fazer. Mas se você não manter a tua confiança, mas a tua carne vai militar contra o teu espírito, e aí você adormece a tua fé novamente. Então é importante a confiança também. Só a fé não faz nada. Tem muitas pessoas que têm fé, a fé é errada, é claro. Mas a fé e a confiança você alcança, você persevera, você acredita, você sabe que, ainda que teus olhos naturais não estejam vendo, Deus pode fazer. Isso é a confiança. Quem aqui está confiante em um país melhor? Quem aqui está confiante que a sua vida vai dar uma guinada? Quem aqui está confiante de que dias melhores para a sua família, que aquela promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Isso é confiança, isso é perseverança. Na verdade, você já tem a promessa da palavra de Deus. A fé, dom já está em você. Você precisa ter essa confiança. Veja o que diz Hebreus 10, 35, por favor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Na quarta-feira nós estivemos aqui, vimos que sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele é o galardoador dos que o buscam. Não é isso? E Ele está dizendo aqui que sem a confiança, amados, tem que ter confiança. Eu tenho confiança, amados, de que nós vamos melhorar. Eu tenho confiança de que eu vou me tornar um pregador melhor. Eu tenho confiança de que eu vou ser um cristão melhor. Eu tenho confiança e esperança de que eu vou ser um pai melhor, um marido melhor. Pode já estar bom, mas tem que melhorar, mano. Sempre temos que melhorar, não é verdade? Todos nós temos esse chamado a sermos melhores. Diga assim: eu tenho um chamado a ser melhor do que ontem. Ou seja, amado, toda vez que eu confio, que eu tenho a fé, eu tenho retorno, eu tenho galardão. Não abandoneis a vossa confiança. O médico, às vezes, nos dá uma notícia: você está doente, você tem isso, você tem aquilo. Uma doença, às vezes, mortal, na verdade. Aqui na quarta nós estivemos orando por pessoas que estão desenganadas pela medicina. Mas nós não colocamos os olhos naturais nesse momento. Nós temos que colocar os nossos olhos espirituais. Vemos assim, o nosso bispo pregou aqui no último domingo. Isso se levantou, mas não é a palavra final. A palavra final é o que diz a Bíblia Sagrada. Isso se levantou, mas vai redundar em honras e glórias para o nosso Deus. Amém. Às vezes as pessoas passam por lutas nos seus empregos, não é verdade? Tem a sua renda comprometida, teus sonhos momentaneamente ali. A pessoa vê os seus sonhos, poxa, não vou realizar. Mas imediatamente quando uma coisa como essa acontece, nós temos que nos apegar ao que o bispo falou aqui, amados. Eu tenho que falar: Senhor, essa situação, o mundo inteiro está passando por aflições secas, 3 anos e meio, amados, de seca. Mas aquela viúva ali acreditou na palavra de Deus, acreditou no profeta. O profeta estava ali enviado por Deus. E quando a gente acredita, a gente é confiante, o que acontece? Deus faz, Deus realiza, Deus muda a sorte. Assim como mudou daquela viúva, Ele pode mudar a nossa sorte, amado. Pode mudar, pode fazer tudo do nada. Diz que Ele do nada faz tudo. Diz que mudança em forma vazia, Ele, com uma palavra, e que haja ali. O haja de Deus, amado, é importantíssimo, é poderosíssimo. Ninguém pode impedir a vontade de Deus. E, amados, a confiança é importante, a fé. Sem fé ninguém agrada a Deus. E diz que Ele tem galardão. Para quem permanece firme, Deus tem galardão. Diz assim: eu creio no galardão de Deus. Galardão recompensa o favor de Deus. Mas Deus tem galardão, recompensa para nós em vida. Não é só quando nós morremos.
E aqui nessa terra, Deus vai fazer a gente ser grande. Deus vai fazer a gente prosperar como família. Deus vai nos usar. Eu creio, amados, que Deus é grande, Deus é poderoso. Ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Hebreus 10:36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, e eu não posso desistir das coisas da vida. Diz que é necessário perseverança, é necessário, amados, crer, é necessário combater o bom combate, é necessário que quando as coisas se levantem, nós permanecemos ali em Jesus. Essa situação, Pai, tem me trazido uma angústia, mas eu me submeto, Pai, essa minha angústia, esse meu sentimento, eu submeto, Pai, ao que Tu diz, Pai, que eu sou mais que vencedor. Você é um combate, amados. Às vezes as pessoas ficam caladas, as pessoas não combatem. A oração é a arma poderosa do cristão. A palavra do Senhor é a arma. Se nós, na nossa oração, colocarmos a palavra de Deus, o que acontece, amado? Nós somos indestrutíveis, nada pode nos parar. No versículo 38, diz assim: todavia, o meu justo viverá por fé. Você é justo, amado. Você tem que viver pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amados, não retroceda em nada, nenhum dos teus sonhos, amados. Pode ter dado errado, mas não significa dizer que você está retrocedendo, amado. Significa que você está avançando, que você está ganhando força, que você está ganhando conhecimento, que você está melhorando pessoalmente, você está melhorando. E assim, ainda que pareça que deu errado, ainda não terminou, amado. Porque só termina quando Deus age. A última palavra é de Deus. Só Deus, amados, decreta o fim. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos lutando, acreditando, perseverando, avançando, conquistando. Esse é o nosso chamado como cristão. Se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Não retroceda. O mundo é cheio de covardes. Pessoas que se envergonham do Evangelho. Pessoas que, quando são colocadas à prova, têm um mau testemunho. Mas diga assim: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é tudo para mim, boas novas, amados. Não é verdade? Quem aqui está vivendo as boas novas do Senhor? Nós estamos vivendo as boas novas de Deus. Então, amados, em algumas vezes as pessoas sonham muitas coisas, e não conquistam. Por quê? Porque elas retrocedem. E Deus não nos chamou para retroceder. Amém? Hebreus 10:39 diz assim: nós, porém, nós, igreja, os salvos, os eleitos, os predestinados, os escolhidos de Deus, nós não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé. Diga assim: eu sou da fé. Diga com força, amado: eu sou da fé. A fé exige uma ousadia, uma coragem, uma intrepidez para a conservação da alma. Não é verdade? Nós temos que avançar, nós temos que exercitar a nossa fé, porque isso faz bem para a nossa alma. Então, quando você entende estas verdades, isso te protege. Você sabe, amado, que você está dentro da visão de Deus. Você sabe que Deus fazendo a obra dele preciosa na tua vida, ninguém pode impedir. Ainda que obstáculos surjam, ninguém vai te impedir, porque você está na visão de Deus. Você não está preguiçoso espiritual, não é verdade? O apóstolo disse nesse estudo aqui, uma palavra muito bonita, que eu já peguei para o meu vocabulário: letargia espiritual. Ou seja, a pessoa está preguiçosa, a pessoa está lenta, a pessoa não responde a sua fé numa velocidade que exige, amado.
Quando acontece um problema, você tem que imediatamente confessar a palavra de Deus. Você tem que combater o combate na hora ali. Não ficar como o povo ficou lá quando se levantou Golias, ouvindo afronta, muitos dias ali, até que uma pessoa cristã chegou lá, uma pessoa de Deus, e falou assim: o que ele está falando? Não, é hoje que isso vai acabar. Você tem que ter essa coragem, você tem que ter essa determinação de que reagir. Nós temos que reagir com firmeza, com coragem, com ousadia. Paulo disse em Hebreus que nós não somos indolentes, porque o indolente não alcança a promessa de Deus. Nós não somos, amados. Nós somos os que avançam, aqueles corajosos. Diga assim: eu sou um corajoso. Visto isso, amado, estava de cabeça para baixo aqui o pregação, mas é porque eu estava estudando, então manuseei. Visto tudo isso, nós vamos voltar para continuar o estudo sobre Neemias. Outro dia eu confessei para a Carol assim: seria como Jeremias. Aí ela falou: Jeremias não, Neemias. Eu falei só para ver se você estava atento. Mas Jeremias é bom também, né? Mas a gente está estudando Neemias. A graça de Deus é maravilhosa, né, amado? A gente vem aqui, a gente se diverte, a gente aprende, nós nos amamos. Nossa, eu amo essa igreja. Eu me sinto muito amado aqui, as pessoas aqui. Tenho certeza que vocês têm um olhar para mim, de compreensão. Às vezes a gente erra, a gente dá um vacilo, mas a graça de Deus cobre toda a falha, não é verdade? E Neemias tem sido apaixonante, né? Estudarmos ali a história deles, que era um simples copeiro, um rei, e ele ali teve uma coragem, né? De olhar algo que estava ali destruído, e claro que muito inclinado por Deus também, né? Deus colocou aquela insatisfação no coração dele, e ele se tornou, amado, uma pessoa grande, um magistrado, um governador, um arquiteto, um reconstrutor. Reconstruiu algo que ficou mais de 100 anos, com as pessoas passando, vendo, e ele, em 52 dias, foi lá e fez, não é verdade? Falou: vamos fazer, e não olhou para trás, não retrocedeu, colocou os olhos ali, já vendo que aquilo estaria pronto. Mas nesse estudo de hoje, nós vamos ver o que levou aquele povo a ficar daquela maneira. Aquele povo era o povo de Deus, não é verdade? E diz que eles estavam destruídos, os muros estavam assolados, estavam derribados, né? Tudo estava o caos. Por quê? Porque aquele povo começou a não fazer a vontade de Deus. Ele abandonou a lei de Deus. E a desobediência leva o que, amado? Destruição. Diga assim: a desobediência leva a destruição. Porque às vezes a gente pede para vocês falarem, né, amado? Porque aí você participa do culto, né? Se você fala, você retém. Se você só escuta, muitas vezes você tem um ouvido meio seletivo, mas se você falou, aquilo grava no teu coração. Então, amados, por isso que a gente não pode só ler a palavra em voz baixa, tem que ler em voz alta. Tem que ler para nós internalizarmos no nosso coração e ativarmos a nossa fé. Tenha coragem, tenha ousadia, amado, de falar. O que você vê aqui no versículo: glórias a Deus, amém, recebo para a minha vida. Isso é a coragem que você e eu temos que ter diante de uma maravilha que é a palavra de Deus, não é verdade? E temos que ter essa ousadia. Então o povo ali tinha abandonado as leis de Deus, tinha abandonado princípios divinos de vida. Então eles se expuseram ao quê? Eles deram brecha, né? Ao inimigo, aos inimigos, e foram conquistados. Os muros foram derribados, foram queimados, as portas foram queimadas, derrubadas.
Mas o pior disto é o que diz Neemias. É o que diz Neemias. Bota por favor. Neemias 2,17 diz assim: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos em Jerusalém, assolada, e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser o opróbrio. Neemias teve a coragem, amado, de fazer uma autoanálise. Às vezes nós estamos vivendo o opróbrio, o vexame, a vergonha, e não temos a coragem de nos unirmos com aquelas pessoas mais próximas a nós. Vocês estão vendo como nós estamos vivendo? O opróbrio, a vergonha, o vexame. Neemias identificou um espírito de miséria naquela cidade. E veja, amado, que o povo judeu, ele foi levantado por Deus para ser a luz do mundo. A luz do mundo para mostrar aos gentios, que somos nós, que Deus existe. Não é verdade? Você está aqui hoje porque Deus se revelou para aquele povo falou de Deus, e aquela palavra maravilhosa, Jesus veio à terra, Deus levantou Paulo, e Paulo continuou pregando aos gentios, e essa graça, essa palavra, esse Deus maravilhoso chegou a nós, porque nós também éramos povos de Deus, éramos povos escolhidos de Deus, e também devemos ser luz e sal dessa terra, não é verdade? Se aquele povo foi levantado para ser luz, e pôde, através da lei, o descumprimento da lei, dos desígnios de Deus, virar o opróbrio, a miséria, o vexame. Ou seja, amados, Deus quer obediência, não é verdade? Nós podemos aprender, com a Bíblia, nós podemos aprender com experiências de povos. Um povo de Deus, se era povo de Deus, pode viver o opróbrio e vergonha? Pode. Se você não for obediente, se você não cumprir o que Deus está pedindo para você, não é verdade? Então, Neemias identificou, amados, essa necessidade de reerguer os muros, e não é só reerguer o muro, amado. Nós vamos ver nesse estudo que o propósito de Deus ia muito além de só reerguer o muro. Então, o primeiro ponto foi que Neemias identificou um espírito ali de miséria, né? Ou seja, o primeiro ponto é fazer uma autoanálise. E ele disse: vamos reedificar esse muro. O muro era um ato, o muro era o primeiro passo. E para que nós deixemos de ser o opróbrio, a vergonha. E esse povo se levantou para ser grande, amado. Deus nos levantou para sermos grandes. Diga assim: Deus me levantou para ser grande. Então a igreja precisa mostrar essas verdades, que você está debaixo dessa cobertura. Nós estamos debaixo aqui de uma cobertura apostólica. O nosso bispo sempre diz isso: essa igreja é aprovada pelo nosso ministério, porque ela prega a graça de Deus. Nós estamos aqui crescendo a cada culto na graça e no conhecimento. Nós não estamos aqui falando abobrinha, né? Desculpa o termo, mas nós não estamos aqui, amados. Nós estamos aqui para crescermos, estamos aqui para mudar, temos transformação de vida. Nós temos aqui sonhos, alvos, metas. Nosso alvo principal é Cristo. Se nós alcançarmos, amados, uma vida reta diante de Deus, diz que tudo nos será acrescentado. Para quê? Para que o opróbrio não chegue na nossa vida. Pega aí uma pessoa. Eu cheguei assim, amados, em esperança nessa igreja, né? Diz que às vezes, quando nós chegamos à casa do Senhor, às vezes nós chegamos no opróbrio, né? E aí você vai dando conhecimento, você vai pregando a palavra de graça, você vai dizendo que Deus pode, você vai lendo versículos que diz que Deus é por você, que você é por cabeça, que você não é cauda, e aí a pessoa vai ganhando força, não é verdade? A pessoa vai começando a ativar aquilo que está dentro dela, que é a fé, e ela vai perseverando, gerando confiança,
vai conquistando, e aí arruma um emprego. Comigo foi assim, tenho certeza que com a maioria também. E aí o lar começa a ser abençoado, tem transformação de vida, né? A alegria chega na nossa casa e nós começamos a poder falar de Deus e ter uma receptividade e ter uma palavra também num dia que nós não estejamos tão bem, não é verdade? Nós falamos disso aqui. É preciso ter essa coragem, essa ousadia. Porque não adianta, amados, só reconstruir o muro e não ter mudança de vida. O muro é o primeiro passo, né? Nós temos pregado isso aqui nas quartas-feiras. Quando eu preguei uma quarta-feira que Jesus é um rio, e aí a gente dá o primeiro passo, a gente anda um pouco e a água está baixa, mas é preciso que a gente continue andando, é preciso que nós continuemos a alimentarmos a nossa visão, a nossa mente da palavra de Deus, porque Deus, amados, tem coisa grande, coisa preciosa, coisas maravilhosas para aqueles que o amam, não é verdade? E o amor requer o que, amado? Intimidade, requer vida de compromisso, requer mudança de atitude. O Yuri falou ontem que mudança de 180 graus. Às vezes nós estamos indo bem, estamos no caminho certo, na visão, mas às vezes quando nós identificarmos que não está acontecendo o milagre, que não está acontecendo a provisão, que não está acontecendo a vontade de Deus, a gente tem que virar, mas a gente tem que, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Então Neemias teve essa coragem de reconstruir o muro. Não só isso, amados, ele reconstruiu em 52 dias. Era uma obra relativamente pequena, né? Quanto tempo nós levamos, bicho, para construir essa igreja? Menos de 6 meses. Mas aqui já tinha um galpão, né, bicho? Mas deu trabalho, amado. Reconstruir o muro, talvez o muro estava derribado, mas não estava totalmente derrubado. Eles conseguiram reaproveitar alguma coisa de 52 dias. Uma obra relativamente pequena, mas com um significado tremendo, amados. Com o primeiro passo de uma mudança de 180 graus, né? Neemias, por favor, 9:38 diz assim: por causa de tudo isso, ou seja, do opróbrio, da miséria, da destruição, da desobediência, aí olha que Neemias teve coragem. Estabelecemos aliança fiel e os escrevemos, e selaram-nas os príncipes, os levitas e os nossos sacerdotes. Ou seja, eles fizeram ali uma aliança fiel. Eles escreveram, e essa aliança e esse pacto que eles fizeram, eles selaram, eles falaram assim: nós vamos cumprir. Fizeram ali um grande acordo para voltar aqui, a ser fiéis a Deus. Ou seja, Neemias, amados, já queria, na verdade, formar esse pacto. O muro foi o primeiro passo, mas ele falou assim: eu não vou parar ainda. Quando ele foi pedir ao rei lá para reconstruir o muro, o que ele na verdade queria era restabelecer as leis de Deus para aquele povo. Nós precisamos de um primeiro passo para engajar o povo aqui. É o quê? Para mobilizar o povo. É o muro? Vamos fazer. Ele que traçou uma estratégia. Às vezes nós precisamos traçar uma estratégia para falarmos de Deus para aquelas pessoas que nós amamos. Não é verdade? Nós precisamos criar, Senhor, dá uma estratégia. Para quê? Para que depois nós possamos restabelecer uma aliança e reescrevemos porque é uma nova história de felicidade. Neemias 10:28 diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei
de Deus, ou seja, essas pessoas que já conheciam a lei de Deus, né? Mulheres e seus filhos, as suas filhas e todos aqueles que tinham saber, o entendimento, ou seja, todas as pessoas que em algum momento já viveram submetidas à vontade de Deus, né? Que às vezes nós temos uma pessoa que nós amamos, que ela já foi em algum momento submetida à vontade de Deus, não é? E que por algum momento, alguma destruição, alguma coisa que aconteceu naquela vida, ela parou, né? Retrocedeu. Aqui está falando disso. Essas pessoas, quando viram o muro reconstruído e quando viram o pacto que Neemias fez com os sacerdotes, né? Com os príncipes e com a liderança daquele povo, essas pessoas se inspiraram e falaram assim: não, é isso que nós queremos para a nossa vida também, vamos voltar. O 29, por favor, Carlos. Firmemente aderiram a seus irmãos, ou seja, elas viram ali um projeto, algo bom, algo que era de Deus, e firmemente aderiram também àquele pacto, àquela aliança. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e a cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Amados, é preciso seguir as regras de Deus. Para nós vermos mudança, vermos transformação, é preciso. Deus tem, amado, um modus operandi, e Ele não vai se adequar ao que você quer, amado. É você que tem que se adequar às leis de Deus, é você que tem que fazer a vontade dEle, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Para quê? Para você viver, amados, os benefícios dessa aliança. E nós vamos ver, amados, que esse povo se uniu novamente, alinhou a visão, né? A visão de Deus, de povo de Deus, ela foi por um breve momento esquecida. E o que chegou na vida deles, amados? Destruição, miséria e opróbrio. E nós vamos ver agora, amados, que quando um povo se une a Deus, restabelece as suas alianças, endireita aquilo que precisa ser endireitado, Deus novamente vem e derrama bênçãos, glória. A glória de Deus foi restabelecida em Jerusalém. E não adianta, amados, termos um pensamento lógico e dizer assim: mas, pastor, no século 21 ainda temos que obedecer regras. Amados, as regras estão aí para ser seguidas. As regras de Deus, amados, elas não mudam. O que agrada a Deus, amado, agradou há 1000 anos atrás, agradou há 2000 anos atrás e agrada hoje. Deus se agrada, amado, daquele que é temente a Deus, daquele que é fiel, daquele que faz a sua vontade, daquele que não se envergonha do Evangelho, daquele que é temente. Amado, nós podemos falar aqui de regras que Deus estabeleceu para derramar Deus. Você ama, o que acontece com você? Você é amado. Você perdoa, perdão também chega quando você precisa. Você semeia, você colhe. Semeia mal, colhe mal. Semeia injustiça, colhe o quê? Injustiça. Agora semeia justiça para você ver. As pessoas vão ser justas com você, amado. Não semeia finanças. Hoje eu não poderia deixar que o meu dízimo, amado, porque essa palavra tem um momento que ela diz assim: eu tenho que dar para Deus o que é de Deus, amado. Então, cheguei dentro do dízimo. Por quê? Porque agora eu vou esperar a mão de Deus, amado. Semeia ali finança, Deus vai derramar prosperidade. Eu estou crendo, amados, que Deus vai derramar algo. Ainda faltam alguns meses aí para terminar o ano. Mas Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode mudar a sorte. Deus pode fazer, amado, alguém vir do nada, surgir do nada e me beneficiar. Deus pode, amado, realizar aquele teu sonho
faz tudo. Por quê? Porque Deus age onde há fidelidade. Deus age onde existe o quê? O povo presente, o povo confiante, aquele povo presente. Deus é poderoso. Diga assim, Deus é poderoso. Então aquele grande pacto, todos aqueles que se aderiram a ele, voltaram a viver o quê? Da lei de Deus. Os mandamentos, os estatutos passaram a ser o quê? Passaram a ser leis e regras. Mas se Deus aprova, eu aprovo. Se Deus não aprova, eu não aprovo. Eles precisaram passar pelo opróbrio, pela miséria, pela escassez, o povo se espalhou novamente. Eles precisaram passar por tudo isso para voltar para quê? A obediência. Muitas vezes nós falamos que é o primeiro amor, né? Às vezes a pessoa passa mais aí por opróbrio, né? Vergonha, vexame, e aí ela volta. Às vezes ela até tem vergonha de voltar, mas amado, nós estamos aqui. Se você aí errou, amado, aqui não é tribunal. Não é verdade? Nós estamos aqui para receber essas pessoas com amor, com abraço e vida que segue. Transformação de vida que todos nós queremos, não é verdade? É preciso, amados, ter uma mudança de vida. É preciso exercer o cristianismo. O cristianismo não é só o domingo, né, bispo? O bispo falou isso aqui. Na quarta-feira, amados, Deus não se ausenta da minha vida, não. Ninguém te deu aqui, esse altar pelo menos eu nunca vi, passe livre, né? Você fala, não, só vem ao domingo. O altar nunca falou isso, mas pelo contrário, a gente diz a Bíblia, antes de tudo crescer o quê? Na graça e no conhecimento. Então assim, tem um culto de quarta-feira, vai ser pregar graça e conhecimento, mano. Quanto o jovem, graça e conhecimento. Quanto os homens e mulheres, crescemos na graça e no conhecimento. Mas nós temos pouca programação. O mundo aí fora tem igrejas que tem culto toda hora. Não é verdade? De hora em hora. E aqui a gente tem alguma programação. A pessoa se sente na permissão. Mas Deus tem regras estabelecidas. Deus tem os seus princípios, tem o modus operandi. Amados, se Deus manda crescer na graça e no conhecimento, e aqui tem alguém trazendo graça e conhecimento, só não cresce quem não quer. Só não avança quem não quer. Não é verdade? E às vezes a gente bota lá o nosso projeto de vitória. Senhor, esse ano, na minha vida espiritual, eu vou ter uma guinada na minha vida. Eu vou te buscar. Aí, essa igreja vem, Senhor, o que tu queres? Vamos fazer um culto de quarta-feira. Vamos botar aqui. Aí você pediu, amados, isso. Deus deu a possibilidade. E aí você despreza. E aí você não busca. Não busca. Encontro de homens e mulheres, uma palavra específica, né, bispo? Possibilidade de nós abrirmos os nossos lábios aqui, os homens dessa igreja, todos nós trocamos, amados, experiências, palavras de Deus, e tem sido uma bênção. Então, se coloca. É excelente, cara. É excelente. Deus é maravilhoso, amados. Deus coloca, tu pede, Deus dá. Para quem? Eu tenho visto, amado, crescimento espiritual na minha vida. Teve um dia que eu falei para o bispo, vamos colocar culto na quarta-feira e tal. Eu estava conversando com o bispo, logo também estava no coração, vamos colocar. Danilo, você faz revezamento? Pedir, né? Então eu tenho que estar disposto a quê? A ajudar, a cooperar. Então, amados, o ex-me aqui precisa estar sempre na nossa vida. Você pede, mas coloca, eis-me aqui, Senhor. Né? Senhor, eis-me aqui. Como o Senhor quer me usar na tua casa? Deus vai fazer, amados. Glória a Deus. Então, eu estou aqui, amados, assim como Jeremias ali, Neemias, viu? Professando aqui uma mudança. Talvez que cada um aí se examine. Talvez você precise, amados, ter uma mudança na tua vida, para que você possa viver o eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu creio, amados. Eu tenho parentes, graças a Deus, eu e a minha casa, que é a minha família, já servimos ao Senhor. Mas eu tenho parentes, pessoas que eu amo, amigos, que ainda não conhecem Deus, que eles vão olhar para a minha família e eles têm que ver essa família bendita, família feliz, família realizada. O que vocês têm? Por que vocês têm tudo isso? De onde vem essa alegria? E aí eu tenho uma oportunidade, mano. É Jesus. Jesus tem feito. Então esse foi o primeiro acordo, amados, que Neemias fez. Falou assim: nós vamos voltar e vamos voltar ao primeiro amor e vamos fazer o que agrada a Deus. Amém? E o segundo acordo está em Neemias 10:30. Diz assim: de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas dele para os seus filhos. O que está dizendo aqui, amados, para os dias de hoje? Que não há comunhão entre luz e trevas, amados. Não tem como, amados, Deus agir enquanto tiver essa situação, luz e trevas. Deus só age com luz. Deus só age com ovelha. Então esse povo, ele desobedeceu, porque isso daqui já era uma regra deles antes. Eles, durante esse período do opróbrio, da miséria, eles permitiam as suas filhas casarem com pessoas que não criam em Deus. E aí, amados, no lar dividido, nada subsiste, não é verdade? Deus só age onde tem unidade. Então, para nós hoje, a Karina falou isso com a nossa filha um dia atrás, né, amor? Nós temos que falar com as nossas filhas. Eu, no meu caso, tenho filha. Eu falo: minha filha, se você tiver interesse em alguém, a primeira coisa que você tem que dizer é que você é cristã, porque aí a pessoa já vai te olhar de uma maneira diferente. Se ela for cristã, ela vai falar assim: eu também. E aí, amados, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Nós tivemos aqui o exemplo do Yuri e da Letícia, não é verdade? Amados, Deus age, não é verdade? Luz com luz, Deus age. Aí o namoro é abençoado, o noivado é abençoado, e o casamento vai ser o que, amados? Uma maravilha, um abençoado, o céu dessa terra, não é verdade? Então, o segundo princípio foi esse. Ou seja, não vamos mais permitir confusão entre nós. Não vamos mais permitir que o mundo se adentre na nossa cultura, se o mundo se adentre na nossa religião. Não vamos permitir. Luz com luz, diga assim: luz com luz. Amém. Próximo, Neemias 10:31. Diz assim: de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria de qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Ou seja, amados, aqui Neemias já trazendo à memória outra regra de Deus. O dia santificado para Deus é dia de quê, amados? De você está santificado para Deus. Você tem que adorar a Deus. Para eles era um sábado, para nós é um domingo. Não é verdade? Por quê? Outro dia o Carlinhos trouxe esse pensamento. Por que nós mudamos? Está vendo? Estou transmitindo aqui conhecimento que nós aprendemos aonde? Na igreja. Não é verdade? No último estudo bíblico, quem não veio não sabe o que eu vou falar agora, mas vai saber agora. Por que é domingo? Por que nós viemos adorar Deus no domingo? Porque foi o dia que Deus venceu, amado, a morte. Que Ele ressuscitou, que Ele foi glorificado, que Ele venceu ali a morte, que Ele consumou. Ou seja, amados, Ele consumou o pecado, e aí o mundo achou que tinha acabado ali. Mas não, amados. Ao domingo, ao terceiro dia, Ele fez o quê? Ele ressuscitou. E aí hoje nós estamos aqui, lavados, regenerados, perdoados. Por quê, amados? Porque Deus, ao terceiro dia, ressuscitou. E hoje aqui nós estamos aqui para render honra, glórias, louvores. Então, ou seja, aquele povo adorava no sábado. Hoje nós vamos trazer a memória aquilo que Ele fez naquela cruz. Mas ao final nós não vamos
Nós não vamos estar tristes, sabe por quê? Porque o nosso Deus não morreu, não está morto. Ele ressuscitou, Ele vive, e Ele está nos céus, revestido de glória. A sua mão está sobre nós, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Então aquele povo se esqueceu, amado, da lei. Eles ainda estavam debaixo da lei. Deus falou: guarde o sábado. Sábado é meu, sábado é para você colocar o teu pensamento voltado para mim. Então, Neemias também fez mais essa aliança. 3 acordos até agora: vida espiritual, né? Se voltar para as leis de Deus, aquilo que agrada a Deus, não misturar luz com trevas, e o 3, que é o dia santificado ao Senhor, né? Nele nós não vamos trabalhar, nós não vamos comprar, nós vamos estar ali voltados a Deus, não vamos fazer negócio. Não é verdade? Foi isso que Deus mandou ali, através de Neemias, para que ele falasse ao povo, fizesse essa aliança, e esse povo voltasse a ser a maravilha e a luz do mundo que sempre foram. E o domingo é dia, amado, do Senhor, para nós. Esse é o dia que nós estamos aqui, felizes, alegres. Quem está feliz e alegre aqui, amado? Quem está aqui forçado, amado? Ninguém. Todo mundo aqui veio porque já entende que o domingo é o dia do Senhor, que é o dia maravilhoso de Deus fazer, de você se colocar na mão de Deus, de você ouvir uma voz preciosa. Não a minha, amados. A minha até é bonitinha, né? Não é a minha, é a voz de Deus, amado. Com sotaque carioca. O 4º acordo, amados, qual foi? Vamos cuidar da casa de Deus. Se os muros estavam arruinados, estavam destruídos, estavam queimados, a casa de Deus, amado, não estava diferente. Então, por isso que nós devemos trazer os nossos dízimos. Essa casa aqui. Aquele povo não estava mais dizimando. Eles tinham saído de Jerusalém, onde eles estavam depositando seus dízimos, onde eles estavam fazendo